Eu sou Ana América Frois, escrevi esse artigo em parceria com Vinícius Eufrásio e com Mauro Rodrigues, e o nosso artigo se chama Correlações timbrísticas, harmônicas e rítmicas entre o bolero de Ravel e a coisa número 2 de Moacir Santos. Nesse artigo, a gente busca encontrar algumas interseções entre a obra do compositor francês Maurice Ravel e do compositor pernambucano Moacir Santos, fazendo um estudo entre as duas obras, o Bolero de Ravel e a coisa número 2, como citado anteriormente. Alguns pontos comuns são contemplados no artigo. Esses pontos dizem respeito à construção da rítmica, à construção do padrão timbrístico e à construção do padrão harmônico. Dentro da construção rítmica, nós observamos algumas africanidades comuns no bolero de Ravel e na coisa número 2 de Moacir Santos. Os ritmos afro-cubanos, em geral, influenciaram a rítmica da América Latina e também da Península Ibérica. O danzón e a havaneira, que são ritmos africanos que foram assimilados em Cuba, se desdobraram em variações na Argentina, por exemplo, como a milonga, e na Península Ibérica, como o bolero. Esse padrão de bolero não é exatamente o padrão que nós conhecemos, o 2 para lá, 2 para cá. É um outro padrão que é assimilado por Ravel, em termos tanto de instrumentação como também da questão rítmica, do ostinato, do padrão que se repete. E ele se utiliza disso na construção do ritmo do bolero de Ravel. O Moacir Santos é um afrodescendente pernambucano e ele, desde cedo, teve contato com a cultura africana e a cultura dos terreiros em Pernambuco, onde ele tomou conhecimento de ritmos como o Ijexá, o Alujá, o Bravum, e ele, com frequência, faz uso dessa rítmica como base nas suas composições de caráter sinfônico. Então, esse é um ponto comum entre os dois. Os dois se deixam influenciar por estruturas rítmicas africanas primordialmente e utilizam, criando um novo padrão ou fazendo variações sobre um padrão X, né? Um padrão que eles apresentam no início da obra, né? Que é o que o Moacir Santos faz. Ele apresenta o padrão rítmico no início da obra e constrói 4 variações ao longo da peça, explorando alterações da localização da síncope. O ostinato é uma figura que se repete, ou seja, ela pode ser melódica, ela pode ser rítmica, mas a característica dele é a circularidade, ou seja, num dado momento ele vai voltar, ele vai repetir. Existem 2 padrões de ostinato, o ostinato fixo e o ostinato variado. O ostinato fixo é como a gente vê no bolero. Você tem uma rítmica bem definida que se inicia e que termina a peça, sempre repetindo. O ostinato variado, ele é formado a partir do que Sandrone cita como um padrão métrico e cométrico, métrico e contramétrico, que é muito comum na rítmica africana. O que é que isso diz respeito? A música africana, ela, ao contrário da música ocidental, ela é uma música aditiva. A música ocidental ela é divisiva, a gente tem compassos muito bem determinados. A música africana, ela tem um caráter da circularidade porque ela é uma música ritualística. E muitas vezes, como ela acompanha, por exemplo, rituais de santo, a linha guia que é feita por um dos tambores vai se modificar a depender do retorno do santo para um mesmo ponto na roda. E isso pode gerar tanto antecipações quanto retardos da entrada da primeira construção rítmica. E também pode gerar
uma superposição dos ritmos, porque dentro do, por exemplo, de um terreiro de candomblé, nós temos 3 tambores, que são um rumpi e o lê, que são tambores que vão do mais grave ao mais agudo, e eles podem iniciar essa condução rítmica em tempos diferentes. Então existe uma superposição de camadas de ritmos tocados nos tambores. E isso faz com que a gente tenha uma sensação de um cruzamento da rítmica, gerando alterações na localização da síncope. Essa característica é conhecida como ritmo cruzado, ou cross rhythm. É muito estudado em diversos países por ser uma característica muito forte da música africana que influencia toda a América Latina, influencia, enfim, a Europa, né, os Estados Unidos. Então, isso é muito explorado de uma forma geral. O Moacir Santos, ele usa esse ostinato variado. Nessa construção de 4 padrões rítmicos na obra, ele faz justamente essa brincadeira, né, com a localização da síncope. E isso remete à estrutura da métrica e da contramétrica, né, ou da cométrica e contramétrica, como se dá de Sandrone, da música africana. O segundo aspecto é relacionado ao timbre. Os dois autores exploram a ondulação como uma maneira de apresentar o tema e também de fazer um crescendo em termos de sonoridade na música. Então, horas eles usam uma instrumentação um pouco mais reduzida, como no caso do Ravel, que inicia com a clarineta, depois ele vai para um combo de metais, depois ele volta para a flauta, depois ele associa clarineta e flauta, depois ele coloca uma segunda flauta, volta para combo de metais e, por final, ele junta todos esses elementos das madeiras, dos metais e das cordas para terminar a peça. Mas até lá ele criou um movimento ondulatório. E o Moacir Santos, na coisa número 2, ele tem também um trabalho parecido. Ele inicia com o piano associado a violão, posteriormente ele vai usar o vibrafone associado a piano também, vai usar estruturas, combos de metais, né? Vai usar associação de combos de metais com violão ou com piano. Então ele faz uma variação também na repetição do tema, gerando um interesse, né? Gerando um ponto criativo na maneira como ele vai reapresentando a própria obra, né? A própria criação. Moacir Santos, ele é um compositor que é posterior a Ravel. Se sabe que ele foi autodidata, mas que ele teve uma formação sinfônica sólida e ele tem essa propriedade, essa assinatura de conseguir juntar a rítmica africana, a rítmica afro-brasileira, a essa leitura sinfônica, né? A essa composição sinfônica. E isso é extremamente criativo e interessante de ser escutado. Até se a gente for pensar num caráter evolutivo, representa uma evolução sobre aquilo que foi proposto por Ravel anteriormente. Enfim, mas isso é um ponto de vista. E o terceiro aspecto diz respeito à maneira como os dois trabalham a harmonia. Ravel trabalha o bolero todo em dó maior e ao final ele faz uma modulação para mi maior, terminando nessa tonalidade. E Moacir Santos, ele trabalha em si bemol, faz uma modulação na terceira variação rítmica, ele faz uma modulação para ré bemol e quando ele retorna, né, quando ele vai finalizar, ele volta para a tonalidade inicial. Mas os dois passam por esse momento de modulação, que é mais um ponto comum. Então ficam aqui, né, 3 correlações: a rítmica, né, derivada tanto da rítmica africana, né, e também da semelhança do uso do ostinato como figura rítmica, embora um use o ostinato variado e o outro o ostinato fixo.
a semelhança na característica ondulante do uso dos timbres da orquestra, né, com a sensação de enchimento e esvaziamento, e, por fim, a semelhança acerca do uso da modulação nas duas obras. Muito obrigada.